Olá, gente querida. Hoje é dia 4 de novembro. A igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão, viveu no século XVI e é um dos grandes responsáveis pela renovação da igreja depois do Concílio de Trento. Atuou sobretudo na reforma do clero e dos seminários, unindo austeridade, vida de oração, zelo apostólico, reforma litúrgica, cuidado com a catequese, cuidado com os pobres, grande solicitude pastoral na alma desse pastor, arcebispo de Milão. Que ele sirva de inspiração para todos nós, especialmente para nós bispos. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 15, de 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus e diziam: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, este capítulo 15 de Lucas, muito conhecido como o capítulo dedicado às 3 parábolas da misericórdia. No Evangelho de hoje, Jesus conta 2 delas: a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida. Há também a parábola do Pai misericordioso e dos 2 filhos. Provavelmente Lucas quer nos dizer que, na verdade, os 2 filhos estão perdidos. O mais novo, pela irresponsabilidade e irreverência, toma a herança e foge da casa paterna. O mais velho, perdido pela soberba e pela autossuficiência. Mas isso será ocasião para refletirmos sobre o Evangelho da parábola conhecida como Pai misericordioso e os 2 filhos, noutra ocasião. Hoje somos convidados a refletir sobre a parábola de uma ovelha perdida para 100 ovelhas e uma moeda perdida proporcional a 10 moedas. Mas é importante frisar aquilo que Lucas elabora de modo tão precioso nos 2 primeiros versículos. Esse contexto, criado por Lucas,
é fundamental para compreender as duas parábolas. Lucas diz que os publicanos e os pecadores aproximavam-se para escutar Jesus. Os publicanos são os cobradores de impostos. Os pecadores públicos podem ser muitas categorias, entre elas as prostitutas, mas também os pagãos, os próprios cobradores de impostos e pessoas que tinham profissões ou tinham manchas de impureza pelo próprio nascimento. São pecadores públicos. Não necessariamente está vinculado apenas ao pecado no sentido moral, à falta moral. É uma categoria moral, mas é também uma categoria sociológica. Mas o importante aqui é saber que estes impuros, gente considerada de segunda categoria, os publicanos inclusive colaboracionistas com o Império Romano, vejam os dois verbos que Lucas utiliza para falar deles. Aproximavam-se para escutar. São dois verbos de total abertura. Aproxima-se quem tem interesse. Escuta quem tem ouvido de discípulo, quem dirige a atenção para o mestre, quem tem a abertura da alma, inclusive para fazer o processo da metanoia, da conversão, como Jesus nos pede. Em contraste, aparecem dois outros grupos, os fariseus e os mestres da lei. É bem verdade que quase todos os mestres da lei eram do partido dos fariseus, mas não necessariamente as coisas se identificam. Mestres da lei eram estudiosos, intérpretes da lei mosaica. Como disse, quase todos pertenciam ao partido dos fariseus, que se caracterizava exatamente pelo cumprimento estrito da palavra de Deus. Estes criticam Jesus. E criticam, sobretudo, o fato de Jesus ter comunhão de mesa com os pecadores, fazer refeição com os pecadores. Na cultura de Israel, só se senta à mesma mesa quem tem comunhão profunda de vida com aquela pessoa. É por isso que a Eucaristia é tão forte. É uma comunhão profunda com Cristo Jesus e com os irmãos, em torno da mesa da palavra e da mesa do pão eucarístico. Nesse contexto, Jesus conta duas parábolas. Na parábola das 100 ovelhas, perde-se 1%. O bonito é perceber quase o amor irresponsável daquele pastor, que obviamente é a imagem de Deus. Ele é capaz de deixar as 99 ovelhas no deserto para ir à procura daquela única ovelha que se perdeu. É um amor que beira as raias da irresponsabilidade. É um amor apaixonado de Deus por nós. Doa a vida, se sacrifica, arrisca tudo para nos resgatar. E quando nos encontra, quando encontra aquela ovelha que está perdida, extraviada, provavelmente ferida, com a pata quebrada, talvez tenha sido atacada pelos lobos vorazes, aquele homem, aquele pastor, que é o bom pastor, é o Cristo Jesus. Ele vai à procura, quando a encontra, coloca-a nos ombros e volta para casa cheio de alegria. Aqui está uma das grandes características destas duas parábolas. Certamente vocês perceberam quantas vezes a palavra alegria é repetida. Aquele pastor reúne os amigos e convida: alegrai-vos comigo. Eu encontrei a ovelha que estava perdida. Também no céu há muita alegria. Jesus disse que haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte
do que por 99 pretensos justos ou verdadeiros justos que não precisam de conversão. A alegria terrena, a alegria do pastor com os seus amigos, com a sua casa, com a sua parentela, é a mesma alegria que haverá no céu. A alegria dos anjos e santos de Deus, da igreja triunfante e gloriosa, que se alegra com a conversão, a mudança de vida, a salvação daquela ovelha que estava perdida e foi encontrada. Aqui está o grande convite de Deus para nós. A parábola da moeda perdida vai na mesma direção, só que a proporção é diferente. Enquanto que a proporção da parábola da ovelha era de 1 para 100, 1%, no caso da moeda perdida a proporção é de 10%, é de 1 para 10. Mas a estrutura é a mesma. A mulher diligentemente acende uma lâmpada, certamente porque sua casa é pobre. Numa casa de pobres, se você tem 10 moedas de prata, 10 denários, isso é muito dinheiro para os pobres. Um denário era a moeda correspondente a uma jornada de trabalho de um trabalhador braçal. Portanto, são 10 dias de trabalho. Aquela mulher certamente vive numa casa simples e pobre, que não tem muita iluminação, por isso ela precisa acender a lâmpada. Acende a lâmpada e varre diligentemente, procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, procede da mesma maneira. Reúne as amigas, convida-as à alegria, alegrai-vos comigo, e no céu os anjos de Deus alegram-se imensamente por este pecador que se converte. É bonito ver como a alegria terrena é também compartilhada pela alegria celeste, ou o contrário. A alegria terrena, na verdade, é expressão máxima dessa alegria dos anjos e santos de Deus. Poderíamos até pensar que são os anjos da guarda. Nossos anjos da guarda se alegram imensamente diante de Deus quando damos o passo, quando confiamos na graça, quando somos capazes de romper com a nossa autossuficiência, procurar a confissão sacramental, encontrar um sacerdote, confessar em profundidade os nossos pecados, fazer uma revisão profunda da nossa existência e trilhar o caminho do retorno a Deus. Não pode haver alegria maior para Deus, para os seus anjos e para nós mesmos. O Cristo, bom pastor, aquela mulher, dona de casa, mãe de família, alegram-se imensamente com a nossa conversão. Deus é um Pai amoroso que está sempre esperando o retorno. Ao contrário, Ele também vai ao nosso encontro, nos procura com cuidado, diligentemente, e nos traz em seus braços amorosos. Cristo nos carrega em seus braços de bom pastor. Cristo é como uma mãe de família que diligentemente varre a casa e nos procura. Como mãe e como pai, Deus nos procura e alegra-se com a nossa conversão. A conversão é graça de Deus, mas é preciso que o ser humano abra o coração e acolha essa graça, tome posse dessa graça e viva esse processo bonito da alegria, do encontro com o perdão de Deus. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Deus os abençoe e os guarde, e Nossa Senhora os cubra com o seu manto materno. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.